E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de processo civil, dessa vez processo civil 3. Para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, eu sou professor de introdução ao estudo do direito e sou professor de processo civil. Hoje, nossa aula de processo civil 3, a gente vai continuar falando sobre recursos, né? A gente está falando sobre recursos, meios de impugnação, mas na realidade hoje a gente está introduzindo a disciplina, é a nossa segunda aula do nosso curso de férias pela FACAP, ok? Gostaria de pedir a você que estiver assistindo esse vídeo que, por favor, dá uma curtida aí no vídeo, comenta, compartilha, faz qualquer coisa, se gostou, se não gostou, porque as críticas são todas muito bem-vindas. Vamos embora, povo? Vamos embora trabalhar? Porque o tempo é curto, são cursos de férias. Nossa emenda dos processos nos tribunais, já matamos isso aqui, ok? Hoje a gente começa dos recursos e meios de impugnações das decisões judiciais. Vamos ver tudo o que a gente puder ver sobre recursos cíveis e sobre a teoria geral, mas a aula será toda fracionadinha, porque não dá para dar toda a disciplina em apenas uma única aula. Perfeito? Simbora, povo! Conceito. Juninho, para quem não conhece Juninho, Fred Dias Júnior. Na linguagem jurídica, o termo recurso é usualmente empregado num sentido amplo para identificar todo o meio empregado por quem pretenda defender o seu direito. Numa acepção mais técnica e restrita, recurso é o meio ou instrumento destinado a provocar o reexame da decisão judicial, no mesmo processo em que é proferida. Então, é mais uma fase do mesmo processo, com a finalidade de obter a invalidação, a reforma ou o esclarecimento ou integração. Fred Dias Júnior, o idealizador do nosso Código de Processo Civil vigente. Baianinho retado, viu? Gente, é o seguinte, de acordo com o conceito, na realidade recorre quem perdeu. Quem perdeu está insatisfeito. Quem perdeu se insurgiu contra aquela decisão, quer a reforma ou a invalidação ou a integração daquela decisão judicial. Então, o ato de recorrer é o ato de você devolver a matéria para que o judiciário, só que num outro grau, possa reavaliar, reapreciar aquela decisão judicial que você está insatisfeito com ela. Ok? Vamos pular? Atos sujeitos a recurso. Atos do juízo singular, né? Nós temos os atos do juízo singular e temos os atos do tribunal, que é o colegiado. Então, quando a gente fala sobre atos do juízo singular, a gente está entendendo que se trata dos atos do juízo sentenciante, dos atos do juízo de piso, dos atos do juízo de primeiro grau, o juízo que fez o conhecimento da matéria, o juízo que apreciou desde a petição inicial até a sentença. Quais são esses atos? Decisão interlocutória e sentença. São os atos que podem ser recorridos, são os atos que cabem recurso. A doutrina e a própria legislação nos fala, de acordo com essa observaçãozinha que a gente tem aqui, que são irrecorríveis os despachos e os atos não decisórios do magistrado, bem como os atos praticados pelo escrivão ou chefe de secretaria em razão da delegação do magistrado. Toda doutrina entende isso? Não. E eu também não, entendo que não. Fala-se na doutrina e na própria legislação que os despachos são irrecorríveis. Mas eu entendo a possibilidade, assim como o Eupídio Donizete entende a possibilidade de haver a oposição de embargos de declaração de alguns despachos, a depender do seu teor. Mas, se você perguntar hoje, numa prova, os despachos, cabe embargos de declaração de despacho? O que você vai dizer é não. Cabe algum outro recurso de um despacho? Você vai responder é não. Só que a nossa doutrina, ela nos diz diferente. O nosso grande doutrinador, chamado Eupídio Donizete, de quem eu gosto muito da sua doutrina, ele diz que é possível opor embargos de declaração dos despachos proferidos pelo magistrado. Então, decisão interlocutória é toda aquela decisão, continuando ainda no juízo singular, decisão interlocutória é toda aquela decisão que não encerra, não põe fim ao procedimento em primeira instância. São aquelas decisões tomadas no curso do processo,
Mas você deve entender que quando se fala em no curso do processo, na realidade a gente está falando desde o protocolo da petição inicial. É uma decisão interlocutória que será tomada ali, por exemplo, na apreciação de uma tutela provisória, que é assunto que vocês vão aprender em processo civil 5. Eu espero em Deus que ainda comigo. Então, processo civil 5, vocês vão aprender o que é tutela provisória. E às vezes você pode requerer uma antecipação de tutela desde a petição inicial. Ou você pode requerer uma tutela provisória antecipada antecedente, que é antes mesmo de se protocolar a petição completa, onde você vai expor todos os fatos, apresentar todos os documentos, as suas razões e todos os seus pedidos de uma forma mais abrangente. Então você pode requerer desde ali a decisão que for tomada pelo magistrado, desde o momento do protocolo da petição inicial até antes da sua sentença, será uma decisão interlocutória, porque ela não vai pôr fim ao processo. Se ela puser fim ao processo, por exemplo, aquelas sentenças que liminarmente já rejeitam o pedido ou que indeferem a petição inicial, elas são sentenças. Aquelas decisões são chamadas de sentenças, elas são terminativas. Então, decidiu com ou sem resolução de mérito, não se trata de decisão interlocutória. Decisão interlocutória é toda aquela decisão que é tomada no curso do processo, mas que não põe fim à lide. Não há a finalização do processo, não há a extinção do feito. Então essa é a decisão interlocutória. Extinguir o feito com resolução do pedido ou sem resolução do pedido, ou mérito, como você queira chamar, se trata de uma sentença. Então, quais são os atos sujeitos ao recurso? No juízo singular nós temos a decisão interlocutória e temos a sentença. E o que é a sentença? A sentença é toda decisão judicial que, se enquadrando numa das hipóteses do 485 ou 487, que é sem resolução de mérito e com resolução de mérito, ela põe fim a todo o procedimento em primeira instância. Ela põe fim a toda a fase cognitiva do feito. Ok? Sentença. Quais são os atos sujeitos? No juízo singular, decisão interlocutória, sentença, despacho. Pela doutrina majoritária e pela legislação não cabe recurso. Por Eupídio Donizete, por Rosenberg Alencar, cabe sim, viu papai? No tribunal, quais são os atos sujeitos a recurso? As decisões unipessoais. E o que são essas decisões unipessoais? São as decisões que são proferidas pelo relator, ou pelo presidente ou vice-presidente do tribunal. São as decisões que eles tomam unipessoalmente, sem precisar levar ao conhecimento da turma, sem precisar levar ao conhecimento da Câmara. São as decisões que eles estão habilitados a tomar e que nós estudamos isso na aula passada. Estão lembrados? Está tudo lá no nosso material, tanto na nossa videoaula, como também nos slides que nós apresentamos. Perfeito? Então são as decisões unipessoais, que podem ser tomadas pelo relator, pelo presidente ou pelo vice-presidente do tribunal. Quais são as outras decisões dentro do tribunal que podem ser recorridas? Os acórdãos. Os acórdãos, a gente já viu a definição ontem, são as decisões proferidas pelo colegiado, turma, câmara ou plenário. Todos esses conceitos nós já vimos, né? Turma composta por 3 desembargadores, dentro de uma Câmara, que é composta por 5 desembargadores, e dentro de um plenário, que é composto por todos os desembargadores, que, diga-se de passagem, são juízes. Perfeito? Bonito, povo? Então vamos embora para o próximo slide? Informações importantes que eu quero trazer para vocês. Trago aqui alguns pontinhos que nós vamos discutir. Parece até que não tem link as situações, mas tem, observe. Qual é o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês? Entendam, estamos aqui tratando apenas da parte geral dos recursos. Isso é só a primeira fasezinha da parte geral dos recursos. Ainda tem muito chão pela frente para a gente caminhar. Diz o seguinte, nossa observação, que tratei de organizar a coisa dessa forma. Serão devidos honorários de sucumbência também na fase recursal, de acordo com o disposto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Quem estudou comigo aprendeu isso em processo civil 2, ok? Quando a gente estudou honorários advocatícios. Mas isso é uma coisa que eu faço questão de ensinar a todo mundo, porque advogado tem que entender de honorário, viu? Pelo amor de Deus.
Pode esquecer o recurso, mas não esqueça dos honorários não. Se não sabe matemática, aprenda a fazer os cálculos de 10, 20 e 30%, pelo amor de Deus. Se ficar muito difícil, 20 e 30, você aprende o de 10, que é só puxar uma casa decimal e multiplica por 2. Aí, se quiser fazer uso da calculadora para ter mais certeza, pode fazer. Mas vamos embora. O artigo 85, ele diz, olha, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Até aí tudo bem? Ótimo. Só que esses honorários que são devidos são os honorários sucumbenciais. Quem sucumbe é quem perde, é quem morre. Sucumbiu, perdeu. Então, por isso são chamados de honorários sucumbenciais. Não estamos falando do seu contrato de honorários com seu cliente. Estamos falando da sucumbência dentro de um processo judicial. Ok? Então, a sentença condenará o vencido a pagar honorários sucumbenciais ao advogado vencedor. Até quanto? A gente já sabe. A norma processual estabelece que até 20%. Só que tem um detalhe. O magistrado pode estabelecer entre 10% e 20%. Tem alguns aí que, digamos, de sacanagem mesmo, terminam arbitrando 5%, 2%, 7%, por aí vai. Não é isso que a norma processual fala. É de 10% a 20%. Vamos supor que houve o arbitramento de honorários em 15%. O magistrado entendeu que estava bom, que estava tranquilo, que estava ótimo, porque ele entendeu que sim. Aí o que é que ocorre? O parágrafo 11 do CPC vem aqui e diz o seguinte, em caso de recurso, claro, né? O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando conforme o caso disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Qual é esse limite? A gente acabou de dizer. A norma processual diz que o teto dentro da fase de conhecimento é de 20%. Se já houve a fixação de 20%, o tribunal vai manter, se for o caso de manter, a não ser que haja êxito do recorrente. Mas havendo o improvimento do recurso, ou o não conhecimento, ou o improvimento do recurso, o magistrado deverá manter. Ou, se o valor dos honorários arbitrados foi menor do que 20%, ele poderá majorar até os 20%. Tranquilo? Estamos entendidos sobre honorários? Qualquer dúvida, fala comigo, viu, papai? Que a gente, Contagem de prazo para interposição dos recursos ou do protocolo das contrarrazões será realizado em dias úteis. É alguma novidade? Não. Mas a suspensão dos prazos nos períodos compreendidos, mas haverá a suspensão dos prazos compreendidos entre o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro. E o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis. Não sei se comentei com vocês, mas eu quero que vocês não esqueçam disso nunca mais. Rosenberg, como é que eu faço para saber se o prazo é para ser contado em dias úteis ou em dias corridos? Vamos lá? Vamos esclarecer esse ponto? Vocês nunca mais esquecerem? Preste atenção no seguinte, se você observar o prazo a ser cumprido, ele é para ser cumprido pela parte ou ele é para ser cumprido pelo advogado? A norma processual nos diz o seguinte, olha, na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. O disposto neste artigo, segundo o parágrafo único do 219, aplica-se somente aos prazos processuais. Então vamos analisar. Quem tem que cumprir o prazo é a parte? É. A parte, ela pratica ato processual? Ela redige peças processuais? Não. Não. Ela não redige peças processuais. É tanto que para ela postular em juízo, ela necessita de alguém habilitado. Quem é? O advogado ou o defensor público. Ok? Então, se o prazo é para a parte cumprir, esse prazo será um prazo material e não processual e será contado em dias corridos. Se o prazo é para o advogado cumprir, obviamente se tratará de um prazo processual e ele deverá ser contado em dias úteis, segundo a inteligência do parágrafo 1º do artigo 219. Tranquilo? Vamos continuar sobre prazo? O que diz o artigo 224? Salvo de disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo
e incluindo o dia do seu vencimento. O parágrafo 1º diz o seguinte: os dias do começo do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem em dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade de comunicação eletrônica. Comunicação eletrônica? Como assim? PJE, crianças. PJE. Processo Judicial Eletrônico. Você que tem internet, que está assistindo a aula, você sabe muito bem que de vez em quando dá umas travadas, dá tudo, e aí nada acontece, nada funciona, cai a internet, da mesma forma que acontece com a gente, domesticamente falando, acontece nos tribunais, que a rede é muito maior. Pode haver indisponibilidade do sistema, e aí o prazo é protraído para o dia útil seguinte. E fica lá registrado que o sistema ficou indisponível. Às vezes, nem sempre. Existem falhas ainda, mas estamos engatinhando e somos pioneiros nessa tecnologia. Parágrafo 2º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico. Como é que é? Considera-se publicado o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização? Vamos entender. Vamos supor, hoje é que dia? Hoje é dia 8 de julho de 2020. Vamos supor que um ato processual tenha sido praticado pelo magistrado no dia de ontem e hoje a Secretaria da Vara, o cartório da Vara, disponibilizou no sistema no dia de hoje, quarta-feira, a publicação, disponibilizou hoje no Diário de Justiça Eletrônico. O ato só será considerado publicado no dia útil seguinte ao da disponibilização, e todas essas informações constam lá da publicação, ok? Então o ato só vai ser considerado publicado amanhã, dia 9, quinta-feira, 9 de julho de 2020. Uma vez considerado publicado, o prazo só vai começar a ocorrer um dia útil seguinte ao da publicação, que será quando o seu primeiro dia útil seguinte? A sexta-feira, dia 10. Entenderam aí como funciona essa sequência? Perfeito? Vocês são inteligentes demais. Vamos para mais uma observaçãozinha importante? Somente será possível a interposição de recurso adesivo nas hipóteses de 3 espécies recursais: apelação, recurso extraordinário e recurso especial. E o que é recurso adesivo, Rosenberg? Vamos lá. O recurso adesivo ele ocorre quando há uma sucumbência recíproca entre as partes. Tanto o autor quanto o réu perderam na demanda. Só que um deles olhou assim e disse: eu não vou recorrer não. Tá bom, recorrer não. Aí, lá na frente, 15º dia útil após a publicação do prazo, pimba, a outra parte recorreu. Aí ele olhou assim e fez: mas rapaz, eu devia ter recorrido? Bom, mas já que ele recorreu, eu tenho aí 15 dias úteis para que eu possa contrarrazoar o recurso. Não é contestar, é contrarrazoar o recurso. Contestar, você contesta a petição inicial. Então, dentro desse mesmo prazo dos 15 dias úteis, em ato concomitante, no mesmo ato, a parte tem que, pode, não é que ela tem, é uma faculdade, ela pode contrarrazoar o recurso e recorrer adesivamente àquele recurso que foi protocolado pela outra parte. Conseguiram compreender? Ele perdeu aquele prazo inicial, mas como houve a interposição de recurso e o princípio básico é que haja a sucumbência recíproca entre as partes, então naquele momento ele poderá contrarrazoar e recorrer adesivamente àquele recurso que foi interposto pela parte contrária. Ok? Artigo 997 diz: cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. Parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir ao outro, recurso adesivo. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras, desde
sendo aplicadas as mesmas regras deste, quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observando-se ainda o seguinte: será dirigida ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto no prazo que a parte dispõe para responder, seja dentro do prazo para as contrarrazões, você vai protocolar também o seu recurso adesivo. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. E outra, não será conhecido se houver a desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Então a gente já sabe o seguinte: diferentemente do que ocorre com a reconvenção, que a desistência da ação, no caso da reconvenção, não implica, mesmo com a anuência do réu, não implica na desistência da reconvenção, em se tratando de recurso adesivo, havendo a inadmissibilidade do recurso, ou não sendo conhecido mesmo, ou havendo a desistência dele, o recurso adesivo também perde o seu efeito. Ele cai, ele morre. Ok? Vamos pular, povo? Vamos embora, que é para a gente acabar. Não mais subsiste, já estamos terminando, só mais 2 slidezinhos. Não mais subsiste a submissão ao duplo grau de admissibilidade do recurso de apelação, sendo prerrogativa apenas do segundo grau a análise do juízo de admissibilidade recursal. O que é que eu estou querendo dizer com essa observação para vocês? Prestem bem atenção, meninos e meninas. Gente, antes, até 2016, até março de 2016, quando ainda vigorava o nosso Código de Processo Civil de 1973, o que acontecia era o seguinte: você protocolava o recurso de apelação, você está recorrendo da sentença, o processo ainda está no primeiro grau, então o local onde você vai protocolar o seu recurso de apelação será a vara de primeiro grau, a vara que foi proferida a sentença, a decisão do seu processo. Protocolava a petição de recurso, o juízo intimava a outra parte para contrarrazoar, mas ele era quem fazia a análise do juízo de admissibilidade daquele recurso. Não tem sentido, porque o recurso não é dirigido a ele. Ele tem apenas que receber e encaminhar para o tribunal, porque o tribunal é quem tem que decidir sobre aquela peça recursal, não é ele. A ele apenas é feita uma peça, uma petição, que é uma petição, uma primeira folha, uma folha de apresentação do recurso, na qual você protocola e diz: excelência, eu estou recorrendo. Mas antigamente o CPC de 73 trazia essa incumbência ao magistrado de piso, ao magistrado sentenciante. Rapaz, se algum juiz escutar isso, eu chamando magistrado de piso, eu estou lascado. Eles não gostam muito disso, não. Mas vamos lá. Se algum juiz sentenciante... O juiz sentenciante é quem tinha a incumbência de fazer todo o juízo de admissibilidade da petição do recurso, para só depois intimar outra parte, só depois mandar para o tribunal. Não tem sentido. O CPC, sabiamente, o CPC de 2015, o nosso novo CPC, eu nem gosto muito de usar essa expressão novo CPC, porque ele já tem 4 anos aí, e com 4 anos uma norma processual já está velhinha, já está precisando tomar um gás, né, levar uma injeçãozinha de hormônio para poder ganhar um gás, e está acontecendo isso constantemente com ela, sempre sendo atualizada, graças a Deus. Então, o que ocorre? O CPC vigente, sabiamente, colocou a petição, atribuiu a quem lhe é de direito e de obrigação fazer o juízo de admissibilidade. Fazia-se isso aqui no juízo sentenciante, quando chegava no tribunal, o tribunal fazia um novo juízo de admissibilidade. Por isso que se fala em duplo juízo de admissibilidade, duplo grau de admissibilidade. Não tem mais isso. Hoje a petição é encaminhada para o juízo. Se ela estiver como estiver, pode estar deserta, pode não atender a nenhum pressuposto recursal, pode não atender a nenhum requisito processual, nada, absolutamente nada. Só cabe ao magistrado sentenciante fazer uma única coisa: mandar intimar o recorrido, que pode ser que tenha sido o réu que recorreu, claro. Então, mandar intimar o recorrido para que ele possa contrarrazoar, se ele quiser, e depois encaminhar, mandar tudo para o segundo grau, que é onde será feito o seu juízo de admissibilidade. Só e somente só. Nada mais que isso. Só isso que lhe compete. Então não existe mais. Então o artigo 1010 ele diz assim para a gente: olha,
A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá, após as formalidades previstas nos artigos dos parágrafos 1º e 2º, os parágrafos 1º e 2º, eles tratam, sabe de quê? Eles tratam da questão da intimação da parte contrária, para poder contrarrazoar, e por aí vai, essas coisas todas, se assim quiser. Após cumprir essas formalidades, né, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade. Acabou, papai! Não tem mais isso. E eu acho muito interessante isso, porque isso é importante, porque você atribui a quem deve julgar o recurso o direito e a obrigação de fazer o juízo de admissibilidade recursal. Ok? Vamos pular, que é para a gente poder terminar essa brincadeira por hoje? Quais são os recursos cabíveis hoje no nosso ordenamento jurídico? Nós temos a apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração, o recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Todos esses 9 nós vamos estudar na segunda unidade, quando estivermos tratando sobre recursos em espécie. Mas antes que eu esqueça, eu quero voltar aqui para vocês uma coisa, uma informação importante. Fiquem muito atentos, porque de uma forma que valoriza muito o princípio da celeridade processual, os magistrados hoje, quando sentenciam, já dão um despacho dentro da própria decisão. Eles já dizem o seguinte, olha, lá no finalzinho, após o dispositivo, eles já dizem logo, em caso de interposição, publique-se, registre-se, intime-se, e em caso de interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar dentro do prazo legal, se assim preferir. Então não precisa mais protocolar a petição inicial, fazer os autos conclusos para o magistrado para que ele possa dizer apenas intime-se o recorrido, voltar para a secretaria para que a secretaria possa expedir a intimação. Hoje, 99,9% dos magistrados que eu conheço, pelo menos aqui os da nossa região, Petrolina e Juazeiro, fazem um despacho dessa natureza, já dizendo dentro da própria sentença, após o dispositivo da sentença, já colocando lá esse despachozinho que elimina esse vai e vem, esse ping-pong de secretaria, sala do magistrado e sala do magistrado e secretaria, que só traz entraves ao processo e já manda logo que proceda com as intimações. Minha turma linda, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Que Deus do céu nos ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Eu só deixo o meu cariri no último pau de arara. Um beijo enorme, povo. Até amanhã com mais uma aula.